Em que dia Cristo morreu? Parece simples a resposta. Morreu na Sexta-feira Santa e ressuscitou no domingo de Páscoa. A tradição diz que a crucificação de Jesus aconteceu numa sexta-feira e que passados 3 dias ressuscitou no domingo. Sim, o domingo que nós chamamos de domingo de Páscoa. Mas será mesmo que ele morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo como diz a tradição? Para responder melhor a essa pergunta precisamos ir para a Bíblia, a Palavra de Deus, e entender todo o contexto da época e para quem originalmente foi escrito o relato da morte e ressurreição de Cristo. Antes de morrer Jesus respondeu aos fariseus e mestres da lei que lhes pediam um sinal de que era o Messias assim: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Não podemos aumentar, nem diminuir a palavra de Deus. Se Cristo falou que o sinal de sua messianidade era ficar no coração da terra 3 dias e 3 noites, ele ficaria todo esse tempo. E se Jesus não cumprisse esse sinal, então com razão ele seria rejeitado pelos judeus. A princípio devemos ter em mente que em Israel os dias começam ao pôr do sol, o que seria por volta das 18 horas aproximadamente para nós no Brasil. Perceba que não dá 3 dias e 3 noites se acreditarmos que Cristo morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, mas muitos teólogos vão tentar explicar utilizando-se de argumentos que qualquer parte do dia ou da noite conta como um dia ou uma noite. Assim eles dizem que alguns minutos finais da tarde sexta-feira foi o primeiro dia, todo dia de sábado foi o segundo dia e os primeiros minutos da manhã de domingo teria sido o terceiro dia, mas isso não seria nem um pouco do sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Note que os próprios apóstolos testificaram sobre o período em que ele ficou no seio da terra. Em Atos 10 versículo 40 Pedro diz assim: A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse. E como não bastasse, Paulo também confirma que Jesus ressuscitou no terceiro dia em sua primeira carta aos Coríntios capítulo 15 versículo 3 e 4 dizendo: Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Veja, se Cristo morreu em uma sexta-feira como diz a tradição, os 3 dias e 3 noites daria apenas na segunda-feira e não no domingo como afirmam. Para resolver esse mistério leia em Lucas 24 versículo 1 que diz assim: Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. Entrando, porém, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E, estando elas perplexas a esse respeito, eis que lhes apareceram 2 varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse: Quando ainda estava com vocês na Galiléia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Em Lucas 24 lemos que já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres que seguiam Jesus foram ao sepulcro levar as especiarias que tinham preparado e acharam a pedra removida, e ao entrarem não encontraram o corpo. Em seguida aparece 2 anjos e um deles pergunta para elas: Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Este relato não diz que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, mas que, bem de madrugada, ele já havia ressuscitado. O segundo problema é que a Páscoa não era originalmente num domingo, a tradição religiosa foi quem inseriu a Páscoa no domingo. Em João 19 versículo 14 diz assim: Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Vemos que era um dia de preparação para a Páscoa, não para o sábado semanal. A Páscoa judaica poderia cair em qualquer dia da semana. E mais adiante nos versículos 30 e 31 relata assim: Tendo-o provado, Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado.
Como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Veja que no versículo 31, fala de um sábado especialmente sagrado, em outras traduções um sábado especial, um grande sábado ou seja, um feriado nacional instituído por Deus narrado em Levítico 23. Este dia poderia cair em qualquer dia da semana. Jesus morreu no dia 14 de Abib e este dia era o dia de preparação para o grande feriado. Como os judeus dizem, era o Shabat Hagadol, o grande Shabat que começava no pôr do sol até o outro dia ao pôr do sol. Em Levítico 23, 2-7 diz assim: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: As solenidades do Senhor, que convocareis, serão santas convocações, estas são as minhas solenidades, 6 dias trabalho se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis ao seu tempo determinado, no mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor, 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Veja que além do sábado semanal descrito no versículo 3 como santa convocação para o descanso havia também as solenidades do Senhor, as santas convocações em tempo determinado, onde havia as festas solenes e nestes dias ninguém trabalhava, seria semelhante aos nossos feriados nacionais, e a primeira festa, a dos pães ázimos, era feita no primeiro mês do ano judaico conforme Êxodo 34, 18 que disse a festa dos pães ázimos guardarás, 7 dias comerás pães ázimos, como te tenho ordenado. Ao tempo apontado do mês de Abib, porque no mês de Abib saíste do Egito. Voltando em Lucas 23, 44-46 encontramos o seguinte relato. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera, e rasgou-se ao meio o véu do santuário. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isso, expirou. Lendo esse mesmo relato na nova versão internacional da Bíblia verá que a hora nona corresponde às 3 horas da tarde, e que Jesus foi enterrado antes do pôr do sol, porque no dia seguinte seria festas dos pães ázimos e seria proibido fazer qualquer esforço ou trabalho neste dia, ou seja, Cristo foi colocado no sepulcro antes do pôr do sol do dia 14, porque depois do pôr do sol começava o Shabat Hagadol, o grande sábado ou o sábado especial. Sabendo que o dia para os judeus se inicia no pôr do sol, por volta das 6 horas da tarde. E que as mulheres foram ao sepulcro nas primeiras horas do domingo e Cristo já estava ressurreto. Podemos concluir que Cristo ressuscitou antes do pôr do sol de sábado, pois foi a mesma hora que ele foi colocado no sepulcro de José de Arimateia por seus discípulos, e como sinal de Jonas, voltando 3 dias e 3 noites chegamos à quarta-feira dia 14 de Abib. Em Lucas 23, 55-56 diz assim: E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia, seguindo a José, viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo e voltando elas prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Agora leia Marcos 16, 1. E, passado o sábado Maria Madalena e Maria mãe de Tiago compraram aromas para irem ungí-lo. Viu a contradição da cronologia entre Marcos e Lucas? Um parece que está dizendo que elas prepararam as especiarias antes do sábado, outro diz que foi depois, mas será que isso é mesmo uma contradição? Ora! A menos que houvesse 2 sábados, veja, Marcos nos diz que depois daquele grande dia de sábado, que começou no pôr do sol da quarta-feira e terminou no pôr do sol da quinta-feira as mulheres compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus, já Lucas nos diz que as mulheres prepararam as especiarias, atividade que teria ocorrido na sexta-feira, e que depois, no sábado semanal comum elas repousaram conforme o mandamento. Percebam como haviam 2 sábados? Basta estudar o tempo das festas do Senhor, e como pode ver, Jesus não morreu na sexta-feira. E sim numa quarta-feira. O mito criado em torno do dia da morte de Cristo ser numa sexta-feira se deu devido a uma má tradução para o português do termo sábado. No texto de Mateus 28, 1 diz: E, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Neste versículo, o que lemos como sábado foi traduzido a partir do termo hebraico Shabbaton, que é uma forma plural da palavra sábado, significando sábados.
São sábados, e não só um sábado, porque o dia seguinte à Páscoa é o dia da festa dos pães asmos, que também é chamado de sábado por ser dia consagrado ao Senhor no qual não se podia trabalhar além do 7º dia daquela semana. Sábado em hebraico significa descanso, mas na hora de traduzir não se levou em conta o contexto da ocasião. Como podemos ler em João 19:31, para o sábado do dia de pães asmos é usado o termo Shabbat Hagadol, que significa sábado dos grandes, e no original grego está registrado como Megali Sabbatou, ou seja, um grande, mega sábado, não sendo o 7º dia, mas justamente um dia de descanso durante os dias da semana, ou seja, parecido com os nossos feriados nacionais. Entenda agora a sequência entre a morte e a ressurreição. Cristo foi sepultado aproximadamente por volta das 17h30 da quarta-feira, ou seja, antes do pôr do sol, quando deu o mesmo horário na quinta-feira, o Shabbat Hagadol, o grande sábado, o feriado nacional da festa dos pães asmos, completou-se uma noite e um dia. Na sexta-feira no mesmo horário, 2 noites e 2 dias. E no sábado antes do pôr do sol, no mesmo horário, 3 noites e 3 dias, como ele mesmo disse a respeito de si. Note que em nenhum lugar da Bíblia é dito que Jesus morreu numa sexta-feira, nem que ressuscitou no domingo, e dizer que Cristo morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo são conclusões precipitadas de uma leitura inclusiva, que leva em conta a tradição, desconsiderando para quem foi escrito e o contexto histórico envolvente. A festa dos pães asmos era uma festa judaica diretamente ligada à Páscoa que comemorava a saída apressada dos israelitas do Egito e as dificuldades associadas ao êxodo. Na verdade, a celebração da festa dos pães asmos seguia imediatamente a Páscoa, e eram indissociáveis, ocorria todos os anos no dia 14 de Abib e poderia cair em qualquer dia da semana. E a chave do grande mistério está em entender o termo hebraico Shabbat Hagadol, o grande sábado, que foi dia 15 de Abib que era como um feriado nacional, referente ao primeiro dia da festa de pães asmos que duravam 7 dias. Na semana da morte de Cristo, como vimos, a crucificação e morte caiu na quarta-feira, o dia seguinte foi o Shabbat Hagadol, o grande sábado da festa dos pães asmos que caiu em uma quinta-feira, ou seja, para os judeus naquela semana houve 2 sábados como dito em Mateus 28:1. E mesmo com toda essa explicação tem gente que não aceita que Cristo ressuscitou no sábado ao ler o relato dos discípulos de Emaús em que diz assim: iam desconsolados, falando dos acontecimentos recentes que envolviam a morte e ressurreição de Jesus, quando disse: e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, hoje já é o 3º dia que estas coisas aconteceram. Lucas 24:21. Embora o versículo que citamos seja usado geralmente para fundamentar a crença de que Jesus ressuscitou no domingo, isso não o confirma, pois, o discípulo não disse: hoje é o 3º dia depois da crucificação e morte de Jesus. Ele disse assim: e hoje é o 3º dia que estas coisas aconteceram. Aparentemente os homens estavam falando de outras coisas além da crucificação e morte de Jesus. Veja que os discípulos estavam comentando outras coisas a respeito de Cristo e não o dia em si, mas que no 3º dia as mulheres foram ao sepulcro. Agora ouça novamente e reflita. E nós pensávamos que ele era o Cristo que vinha para resgatar Israel. Além disto que aconteceu há 3 dias, umas mulheres do nosso grupo de seus discípulos foram de manhã cedo ao túmulo, onde ele foi colocado, e regressaram com a notícia de que o seu corpo desaparecera e de que tinham visto lá uns anjos que lhes disseram que Jesus se encontrava vivo. Alguns dos nossos homens foram a correr ver o que se teria passado e não há dúvida de que o corpo de Jesus desapareceu, tal como as mulheres contaram. Versão o livro. Sem os pressupostos da tradição, ao lermos Mateus 28 encontramos o momento exato da ressurreição de Cristo. A versão Almeida Revista e Corrigida diz assim: e, no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e se sentou-se sobre ela. Reveja o que diz. No fim do sábado, ou seja, o sábado não havia terminado, estava terminando, o momento era antes do sol se pôr, poderíamos traduzir por findando-se o sábado e não passado o sábado ou depois do sábado como algumas outras traduções o fazem. Neste momento houve um grande terremoto, foi o momento que o anjo remove a pedra e Jesus sai do sepulcro vivo e ressurreto. Não existe nos evangelhos uma sequência para os acontecimentos narrados neles. A Bíblia, quando menciona datas, faz com base nos eventos importantes, pois os escritores não dispunham de um sistema de datas, como temos no mundo ocidental.
Os fatos narrados por um evangelista são feitos de maneiras diferentes com mais ou menos detalhes, pois o que mais importava não era a data, nem o lugar que Jesus esteve e onde fez algo, e sim o que ele efetivamente fez. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Cristo é a nossa Páscoa, como diz Paulo em 1 Coríntios 5:7, pois no dia anterior à sua morte ele comeu a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia para lembrarmos da nova aliança firmada em seu sangue pela sua morte, a morte do Cordeiro de Deus que morreu exatamente no dia e hora que Deus institui esse cerimonial aos israelitas como sombra do que de fato havia de vir. Enfim, o mais importante mesmo, é crermos que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. Mas não podemos nos deixar enganar por tradições que nos levam a outros vários erros, como a Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa, guarda do domingo como dia de descanso, etc. Por isso investigue a Bíblia, estude-a cuidadosamente, de modo que esteja pessoalmente convencido de que interpretou corretamente a palavra de Deus. Há uma grande bênção em conhecer a verdade. Disse Jesus. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, deixe um comentário, dê o seu like e inscreva-se no canal. Shalom Adonai.